recebendo uma pessoa muito especial aqui nos estúdios, Padre Valdivino. Mora no coração de muitas pessoas, mora no nosso coração também. Sempre bem-vindo, né, Padre? E principalmente nesse dia da padroeira do Brasil, né? Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos. Satisfação em recebê-lo e nós o convidamos justamente por isso. Hoje é um dia de reflexões, né, para o país todo. O senhor pode nos falar um pouquinho sobre essa história da padroeira do Brasil, Padre? Sim, uma história que está muito ligada à história do povo brasileiro. E Maria, a Santíssima, ela foi encontrada no Rio Paraíba, a imagem. E é bonito em perceber como que é difícil você pegar na rede uma imagem, depois logo em seguida pegar a cabeça e o pescoço da imagem. Estava quebrada. Estava quebrada, esfacelada. Então, em 1717, há 305 anos atrás, 3 jovens pescadores, quando falamos pescadores, não é igual nós hoje, que vamos para um lazer, não, o pescador é o trabalho, o ofício deles. Trabalhadores que tinham que levar o alimento para a família. Então, aqueles homens, Felipe Pedroso, Domingos Garcia e João Alves, 3 homens pobres, pescadores, que pescam o corpo de uma imagem, depois lançam a rede e pescam o pescoço e a cabeça. E naquele período, aquela imagem negra, naquele período o Brasil estava numa escravidão, então era período de escravidão. Então Maria, ela vem em pele negra para lembrar que ela é mãe de todos e nós somos todos irmãos. Então, assim, há o sentido da escravidão também para poder acabar com a escravidão no Brasil. E a história vai seguindo, porque o povo deu o nome de Nossa Senhora Aparecida. No início, ela foi levada para um oratório, uma casa deles, do Felipe Pedroso, entregada depois para o filho. Foi feito um primeiro santuário, depois feito o novo santuário. E a igreja, no Brasil, ela recebe do Papa Pio XI, em 1930, o título de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, o Papa Pio XI, ele concede esse título de padroeira do Brasil em 1930, ou seja, 92 anos atrás, esse título, né, que é dado pelo Papa. E, com isso, também inaugura-se o novo santuário em 1980, foi construído de 1952 a 1980, 28 anos para construir aquele santuário atual que nós temos. De Nossa Senhora Aparecida, isso. Então, a história de Nossa Senhora Aparecida está muito ligado com a vida do povo. Um contexto de escravidão e que Maria vem pedir a libertação de todo tipo de escravidão, de todo tipo de amarras. E a sua espiritualidade é muito simples. Na missa agora de manhã, 8 horas, lá na Santa Luzia, nós falávamos, comentando o Evangelho, ela sempre aponta para Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. E é a mãe nossa, a mãe do céu, a mãe de Jesus, a nossa mãe, que nos ajuda a viver, nos dá esperança, nos aponta uma mensagem sempre nova. E é isso que nossas religiões precisam fazer, encher o coração do mundo de amor, o amor de mãe, que só mãe, vocês são mãe, sabem disso, mãe tem essa maternidade, tem esse amor, e também a esperança. Então a religião hoje, e Maria, Nossa Senhora Aparecida, ela nos ensina muito a isso. Olhando para Maria, eu vejo esta serva fiel, uma mulher que se entregou a Deus, disse sim, e que nos ensina a seguir seu filho Jesus. Ela aponta sempre para Jesus. Momento hoje é para aproveitarmos esse dia para refletir um pouco, independente da crença religiosa, né, Padre, de cada pessoa, que a gente consiga visualizar, eu imagino que um Brasil pacificado, um Brasil com oportunidade para todas as pessoas, um Brasil onde haja amor e respeito, porque não existe mais linda coisa do que o amor de uma mãe pelos seus filhos, né, como o senhor dizia agora há pouco. Com certeza, e é importante nesse respeito para com o outro, para as outras religiões, para os outros credos, nós vivemos esta liberdade religiosa, onde a liberdade religiosa para eu viver a minha fé, mas também para eu viver a fé do outro, respeitar a fé do outro. Então, às vezes, nós falamos de liberdade religiosa, mas olhando para nós. Não, a liberdade religiosa é para aqueles que não são cristãos, ter a oportunidade de também expressar sua liberdade religiosa, nós que somos cristãos, todas as matrizes religiosas, essa liberdade. Por quê? Porque a religião, ela ajuda o ser humano a ser melhor. E olhando para a nossa religião cristã, eu faço o convite também para quem é protestante, de outra religião evangélica, para olhar para a figura de Maria,
Então, olha lá na sua Bíblia mesmo, Lucas, capítulo 1, de 1 a 26, mas também João, Mateus, você vai ver ali a figura de Maria. Na sua Bíblia, você vai descobrir, tem que redescobrir a figura de Maria como a mãe de Jesus. E redescobrindo Maria, dando lugar de Maria para a sua vida de fé, você não está sendo católico, não. Você está olhando a mãe de Jesus. Então, é também pedir esse olhar. Porque Maria, ela não pode ser vista como nossa inimiga, porque ela aponta para Jesus. Ela é um modelo de discípula. E nós todos, católicos, protestantes, evangélicos, nós precisamos, quem é cristão, olhar para Maria como aquela mulher, a mãe de Jesus. Então, com muito respeito, eu peço isso, porque é importante nós reconhecermos a mãe. Agora há pouco, no intervalo, nós falávamos da mãe, da nossa mãe, e de ser mãe. O filho ama aqueles que amam a mãe. É muito preferível falar assim, eu gosto da sua mãe, não gosto de você, do que falar, eu gosto de você e não gosto da sua mãe. Então eu fico pensando assim, Jesus, a alegria dele de ver que nós o amamos, mas também amamos a mãe dele. E principalmente vivenciar o que está lá dito, né, por essas duas expressivíssimas personalidades, figuras, enfim, que estão nos livros sagrados e que pisaram nesta terra em algum momento, né, Jesus e Maria, deixando um exemplo de doação, de amor, de mais que tudo. E eu acho que é o que o Brasil precisa nesta hora, que a gente não enxergue o próprio umbigo apenas e ampliando essa questão aí da liberdade de crença e do respeito à crença de cada pessoa, em qualquer aspecto, o respeito ao próximo, né, padre? Eu não posso exigir do senhor o que eu não sou capaz de lhe ofertar. Sim, com certeza. E é o respeito. É se colocar no lugar do outro, é respeitar. Eu, como padre, eu nunca tive a preocupação de converter o outro para ser católico. Mas a minha intenção sempre, minha ação, eu acredito na minha ação, que também eu sou um instrumento de Deus, de ajudar o ser humano a ser melhor. Eu trabalhei 5 anos no presídio, eu quero retomar esse trabalho, de novo aqui, no presídio, de ajudar aquele irmão que está ali naquela situação a redescobrir a sua dignidade humana que está nele, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, nossa ação deveria ser e deve ser de acreditar no ser humano, de nós ajudarmos o ser humano a extrair o que é melhor dele, a sua essência, que é ser humano, imagem e semelhança de Deus. E é isso que Deus conta de nós todos, de fazer a ação de Deus acontecer na história, de recuperar o ser humano, de ajudar o ser humano caído, de ser amigo, de ser fraterno. Esta que é a marca nossa, né? Que é o nosso agir no tempo. Tantos santos, que passaram, homens e mulheres, de tantas religiões que passaram e deram sentido à sua vida e dos outros. E nós hoje também, em pleno 2022, nós temos esta missão de dar sentido para a nossa vida e para a vida dos outros irmãos e irmãs, até que nem nos conhecem, mas dá sentido. Eu gosto de lembrar que a história se constrói a cada minuto, né, da nossa vida, né, padre? Nós hoje contamos histórias, como o senhor disse aí, do surgimento dessa imagem, de como tornou-se, enfim, padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida, mas a história que nós estamos vivendo hoje será contada por quem virá depois. E temos que pensar que história nós queremos que seja contada das pessoas que viveram nessa época, né? Com certeza. E olhando assim para a nossa região toda aqui, que abrange aí os sinais da Sorriso FM, também pelos aplicativos, a nossa região, Mato Grosso, Brasil, mas de forma especial o Mato Grosso, é uma região profundamente religiosa. Nosso povo é profundamente religioso. Isso é uma bênção. Então nós precisamos continuar nesse caminho, nesta fé, porque é a fé que nos ajuda a vencer todos os reveses da vida. E nós precisamos vencer com a presença de Deus. Reconhecer, Deus está no meio de nós. Nós não estamos sozinhos, independente da situação que estivermos.